Quando a gente é mãe, né, a gente consegue perceber claramente a encarnação do nosso filho. Não é fácil encarnar. Quando a gente nasce, a gente não tem a pinça, a gente não consegue pegar uma chupeta, uma mamadeira, a gente não pega um brinquedo. Então, vocês conseguem perceber que o processo de encarnação, ele não se dá no momento que a gente nasce. A gente não tem domínio nenhum do corpo bebê. Aí a gente vai desenvolvendo. Pegar alguma coisa, engatinhar, andar. E aí quando a gente anda, pronto, agora somos independentes. Não. A gente tem a puberdade. E depois da puberdade a gente começa a querer mudar o nosso corpo. Não gosto do meu tom de cabelo, eu não gosto do meu nariz, da minha bunda. Por aí vai. Quando realmente que a gente se apropria desse corpo? Quando? E aí a gente tem todos os nossos ciclos, né? Menopausa. Agora eu já tô me incluindo, agora eu já tô vivenciando esse processo, né? Fortemente. E achando lindo. A gente vai conversar sobre isso, hein? Sobre ciclos femininos. Vamos conversar muito, sagrado feminino. Então, eu encarno, ao longo de toda a minha vida, eu tô desenvolvendo a minha casa 1. É um ciclo. Então, eu olho para esse mapa e eu vejo um círculo, mas ele é uma espiral transcendente. A gente vai vivenciar essa espiral ao longo de toda a existência, voltando sempre à casa 1. Cíntia, então, vamos conversar muito sobre ciclo feminino para poder acolher essa mulher sábia que nasce, né, que vem nascendo e que brota mais fortemente na menopausa. Vamos conversar mais sobre isso. Então, tô falando muito de encarnar, né, desse processo todo de casa 1. E quero falar um pouco mais da casa 12. A casa 12, como energia espiritual, que não tem formas, não tem limites. Sou eu aqui, tenho essa dimensão em mim. Quando cortou o cordão umbilical, a minha respiração me conectou ao corpo. Respirar conecta corpo e espírito. Para de respirar agora para você ver se você, não desencarna. E a respiração, ela tem a mesma origem da palavra espírito. Respirar e espírito. Elas têm o mesmo radical, né? A gente respira profundamente, completamente ao longo da madrugada, por exemplo. A gente respira profundamente ao longo da madrugada. É o momento em que a gente está mais conectado com o nosso espírito. Então, o momento da encarnação é o momento em que a gente respira pela primeira vez e a gente conecta corpo e espírito. Mas a casa 12 é essa energia sutil. Não tem forma, não tem isso aqui, limites. Ela tá aqui, todos nós aqui temos muito. Somos nós espírito. Quem tem uma força muito grande de casa 1 pode se descolar dessa energia, porque passa pelo processo de individuação forte demais. De repente se separa demais. Mas pessoas que têm muitas energias de casa 12 sabem muito bem aqui do que eu tô falando. São porosas. Não tem essa delimitação entre quem sou eu, quem é o outro, quem é o resto da humanidade. Há uma porosidade. É o que acontece com essa pessoa do mapa. Ela tem Netuno no ascendente. Na hora de encarnar, como é que faz? Aí eu deixo essa reflexão para ela. Você encarnou? Ela sabe que não. Ela sabe que não encarnou. Ela sabe que esse é um grande desafio para a vida dela, encarnar, nascer.
nascer para o mundo, se separar dos outros. Então é uma pessoa que precisa constantemente da solidão, porque é na solidão que ela se separa, que ela não é que ela se separa, eu vou explicar melhor. Imagina só, energia pura aqui, energia pura aqui. Entende que isso aqui está se encostando o tempo todo? Se eu tenho uma casa 1 forte, eu tenho isso aqui bem delimitado. As pessoas não invadem meu campo. Se eu não tenho isso aqui forte, bem definido, eu tenho isso aqui muita energia, as pessoas invadem meu campo. Então, as pessoas que têm Netuno na 1, no ascendente, na 1, peixes na 1, peixes no ascendente, sentem essa invasão do campo. As pessoas estão constantemente sendo invadidas no seu campo energético. E elas até não sabem até que ponto sou eu, até que ponto é o outro. Porque se invade, passa a ser eu mesmo, né? Eu não tenho como saber. É bem assim, né, Regina? Saturno na 1, separa. Separa bem. Peixes no ascendente, Maria. Né? Quantos graus da cúspide que passa para a próxima casa? Olha, teoricamente, 10% da casa onde está. 10% dos graus. Então, na maioria das vezes, 3, né? 4. Até 4. Me sinto muito invadida. Exatamente, né, Maria? Então, o que acontece? A pessoa precisa muito da solidão. A pessoa precisa da solidão para poder entender quem ela é. Porque ela não sabe. Se ela vive em contato com outras frequências, acaba ficando muito tumultuada internamente. Mas outras frequências, a gente não tá falando só de grupos de pessoas. Por exemplo, eu, Tatiana, amo ir ao Maracanã. Amo ir ao Maracanã ver meu Fluminense jogar. Então, um ascendente peixes pode sentir essas multidões, né? Mas eu não digo só isso, porque se a frequência energética do ambiente é baixa, ela vai sentir. Ela vai sentir, ela vai absorver. Se a frequência do ambiente é boa, ela também absorve positivamente. Mas esse encontro com quem se é que não é uma coisa simples. Então, abordando aqui o Netuno, peguei esse mapa aqui como exemplo, porque Netuno estava bem no ascendente, para a gente falar um pouquinho de casa 1, casa 12. Eu acho que ilustrou bastante. Então, é uma questão sempre muito relevante para quem tem Netuno na 1, peixes no ascendente ou peixes forte no mapa. Um estélio em peixes ou muitos planetas na casa 12, tá? E aí, para fechar, porque eu acho que é muito importante fechar assim, a astrologia, para ela ser eficiente, para a gente usar essa ferramenta de forma eficiente, eu não posso dar apenas o diagnóstico. Então eu olho para o mapa e eu acabei de fazer isso aqui, não foi? Eu dei um diagnóstico. Eu preciso também entender. Tá bom, Tatiana, você falou de um lado negativo dessa pilha de Netuno, desse ascendente em peixes. Mas qual é a luz? Qual o lado positivo? Como eu equilibro essa pilha em mim? Porque essa é uma pilha que vibra em você. Então é o diagnóstico. Eu olho para o mapa, tem um monte de pilha. Essas pilhas estão conversando entre si, que são os aspectos. Então eu preciso olhar para essa pilha. Primeiro descobrir a pilha. Aí eu sinto isso. Nossa, eu tô aqui ansiosa. Tô morrendo de ansiedade na vida. Que pilha é essa? Primeira coisa. Que pilha é essa? Aí eu faço o diagnóstico. Ah, entendi. Então essa pilha aqui, olha, sua doença, seu problema, sua questão está nesta pilha de Netuno, de Marte, de Aquário, ansiedade. Aquário, Urano. Como eu curo?
Aí a pergunta que todo mundo faz ao longo das minhas consultas: como eu curo? Porque é essa a pergunta. Porque se a astrologia te dá o diagnóstico e não te oferece um caminho de cura, a gente está subutilizando essa ferramenta tão poderosa que é a astrologia para a transformação da nossa vida. Então eu faço o diagnóstico, eu vejo que pilha é essa que está com defeito aqui dentro e penso, tá bom. Então a luz, a sombra de Netuno é essa, aí eu me perco. Tá, entendi, Tatiana. Como é que eu vou resolver esse problema para mim? Aí eu preciso entender a pilha de Netuno. Eu entendo a pilha de Netuno e vou tentar mudar minha frequência energética. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Eu sou muito má, gente. Muito má. O como eu vou deixar no ar. Pra gente estudar lá no Você Magnética. E eu até digo que a aula vai ser. Vai ser no dia 22. Porque no dia 22 a gente vai estudar toda a energia de Netuno. No dia 22 de setembro. É numa quarta-feira. É essa a pergunta. Como eu curo? Qual o caminho? Então, como eu curo é poder. Eu preciso identificar a pilha que está em desequilíbrio. Conhecer a energia de Netuno profundamente, ou de Saturno, ou seja lá que energia é essa que está vibrando na sombra para você. Faço o diagnóstico, fiz o diagnóstico, vou tentar mudar essa frequência. Como? Com a luz de Netuno. Qual é a luz de Netuno?